vamos lá para o nosso segundo dia para o nosso mapa mental. Vamos fazer o mapa mental bíblico do conteúdo que a gente vai ler hoje e a partir da leitura bíblica a gente vai construir do zero um mapa mental. Gente, sensacional! Então vamos fazer esse exercício aqui para a gente aprender e desenvolver essa ferramenta, né, de estudo, de aprendizagem. Eu quero muito compartilhar com vocês esse tempo para que a gente possa mergulhar nas Escrituras, desfrutar desse tempo com o Senhor. Por isso que o chamado e o nosso desafio desse tempo é o que? É diminuir a velocidade e aumentar a profundidade. Então, a construção dos mapas mentais fazem parte aí do nosso planejamento para esse tempo, né? Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder ter esse tempo aqui. E já encaminha aí essa live, essas nossas lives aqui da construção dos mapas mentais, elas não vão ficar muito tempo, mas eu vou deixar as fotos, né, dos mapas mentais, tá bom? Sempre aqui para vocês. Então, vamos lá, que a gente vai começar. Olha, de Manaus! A gente já vai começar. E hoje eu quero fazer... Ai, amém, Vi, glória a Deus. Hoje eu quero fazer realmente a partir do texto bíblico, né? Ontem nós fizemos um mapa mental sobre o dilúvio, com todo o texto bíblico do dilúvio, que vai de Gênesis 3 a... Opa, calma aí. Deixa eu arrumar aqui, gente, minha estrutura aqui. Que vai de Gênesis 6 até Gênesis 9, né? Então, nós vimos isso no nosso de ontem. E qual que é a ideia? Olha lá, gente, que coisa linda, né? Como, através dessas redes sociais, a gente pode, a Dorinha de novo, chegar a tantos lugares. Olha... Então, nós fizemos isso, né? E a gente vai continuar na mesma ideia. Dorinha, o que é isso? Psst, psst. E nós vamos, então, continuar na mesma ideia. Por quê? Porque a gente vai manter um padrão. Por quê? Porque qual que é a ideia disso? É a gente olhar para o mapa que a gente criou. Gente, isso daqui não está em lugar nenhum, né? Nós criamos isso daqui, tá? Então, eu criei a partir, né, do texto bíblico. Não está em nenhum lugar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver, eu estou compartilhando com vocês... Dorinha... Eu estou compartilhando com vocês o quê? Um padrão que a gente vai usar para quê? Porque quando eu olhar esse mapa mental que eu criei, né, que você vai dizer que eu criei, que eu fiz, que eu desenhei... Por isso que faça você mesmo. Não é comprar um mapa mental pronto. Não, você vai fazer. Então, seu olho vai bater e você já tem um padrão de leitura. Então, teu olho vai fazer isso aqui. Tá? Então, a gente vai fazer essa leitura aqui. Então, com esse mapa mental, gente, com esse mapa, uma folha, eu conto a história do dilúvio para qualquer pessoa. E isso é sensacional. Tá? Então, isso aqui que é maravilhoso. Então, com esse mapa mental, com esses pontos, com esses tópicos, eu conto a história do dilúvio para qualquer pessoa, né? Então, isso é muito legal. Então, hoje, eu quero fazer com vocês outra história que nós temos e nós já lemos, né? É importante, claro, que o mapa mental seja construído a partir do quê? Das minhas anotações, né? Daquilo que eu já estudei. Por isso que a gente está voltando para fazer os mapas mentais com texto já lido. E uma história que eu acho sensacional, que nós já passamos, é justamente a história da Torre de Babel. E vamos lá para Gênesis capítulo 11, porque nós vamos fazer um mapa mental a partir do zero,
passo a passo da história da Torre de Babel. E você vai conseguir contar a história da Torre de Babel para qualquer pessoa. Com essa preciosidade que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, tá? Então, gente, isso aqui é o que eu falo, é muito rico, não tem preço. E o mais maravilhoso é a gente poder compreender isso daqui e entender a construção do mapa. Porque é muito fácil, entre aspas, né, colocar um mapa aqui para vocês e vocês simplesmente fazerem aquele mapa, copiar o desenho. Isso não é eu quero que vocês vão além disso, que vocês consigam construir o seu próprio, né? O seu próprio, assim, entendendo a construção dele. Pode fazer igual que eu fiz aqui, né? Do seu jeitinho, assim. Não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, assim, é de você entender a construção dele. Então, isso que é maravilhoso, é você entender a construção dele. Tá? Então, por isso que eu quero fazer esse mapa mental aqui agora, da Torre de Babel. O texto bíblico é pequeno, a gente vai de Gênesis 11, do 1 ao verso 9. Então, são apenas esses 9 versículos, e eu vou ler o texto todo, e nós vamos construir juntos aqui um mapa mental sobre a Torre de Babel, tá? E você, gente, que alegria, você vai conseguir contar a história da Torre de Babel para qualquer pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para Gênesis capítulo 11, então, e a gente vai ler aqui a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim, ó. Eu quero ler o texto e a gente vai construir, tá bom? Diz assim, ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Tá? Então, nós lemos aqui a história da Torre de Babel. E nós vamos então construir, a partir do texto bíblico, o nosso mapa mental, tá? Então, o que eu faço? Na verdade, aqui, né, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu já selecionei os pontos, né? Por quê? Porque à medida que eu vou estudando, eu já vou construindo o meu mapa mental. Por isso que no meu de Jó, eu ainda não finalizei nenhum. Mas daqui a pouco eu já vou finalizar o mapa mental do livro de Jó, que vão ser alguns, tá? Por quê? Porque o mapa mental é sobre uma história, é sobre um tema, sobre um livro. Você pode fazer sobre aquilo que você estiver estudando, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, você veja, 9 versículos sobre a história da Torre de Babel. Então, a gente vai iniciar essa construção aqui com o rascunho, né? Então, aqui nesse caderno, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de colocar os pontos para eu me organizar aqui, né? Como o meu mapa mental, ele é muito claro e muito simples, são pontos, né? Então, eu preciso
escrever aqui e não ir direto lá. Como eu falei, ir direto para a folha. Como eu falei, eu preciso ter o tema. Bom, o tema eu já tenho, né? Então eu vou escrever aqui, ó. A Torre de Babel, tá? Ó. A Torre de Babel, tá? Esse é o meu tema. Esse é o meu tema. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar no texto os subtemas, que são esses tópicos aqui que eu vou ter, né, ao redor do tema central, tá? Eu vou colocar no meio da minha folha o tema central e ao redor eu vou colocar os subtemas. Então, eu vou pegar aqui alguns subtemas que a gente percebe no texto bíblico, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro que eu percebo que existe, dentro desse texto, eu quero começar falando para vocês o seguinte, que Babel, esse nome Babel aqui, ele significa confusão. Olha isso. Ele significa confusão. Então, esse daqui já é um ponto que eu acho interessante, tá? Então, eu vou colocar aqui um risquinho, ó, no meio das minhas anotações, né? Aqui eu já tô dando uma enxugada já para trazer para vocês aqui. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? Babel. Babel significa o quê? Confusão. Tá? Significa confusão. Olha, o texto bíblico já está dizendo aqui, ó. No versículo 9, ó. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Porque ali confundiu o Senhor. Por quê? Por que ele chamou Babel? Porque ali ele confundiu. Por quê? Porque Babel é o nome que significa confusão. E Babel vem também, depois a gente vai estudar sobre a Babilônia, né? Então, assim, tá tudo aqui junto. Babel, Babilônia, significa o quê? Confusão, tá? Isso aqui eu quero colocar também no meu mapa mental, tá? Porque eu acho que é uma informação importante. Eu sempre falo aqui, né, gente, que eu acho porque eu estou construindo algo e aí eu vou colocando as coisas aqui e depois eu vou ajustando, acrescento, tiro alguma coisa. Por isso que eu gosto de fazer primeiro no caderno, tá? Então, o que mais que eu vejo aqui? Eu vejo que existe o quê? O trabalho do homem, né? Ou seja, um projeto do homem aqui. O homem se junta. Então, assim, eles fazem um projeto para eles. De quê? De construir essa torre, tá? Então, eu vejo que existe o quê? Um projeto, vou pôr assim, ó, humano nessa história, tá? Eu vejo que existe um projeto humano. O que esses homens eles fazem? Eles fazem um projeto, eles pontuam aquilo que eles querem. Eles não simplesmente se juntam e começam a fazer uma coisa aleatória, sem perspectiva. Não, não, eles têm um projeto, tá? Então, eles têm um projeto. Olha aqui, ó. O que está dizendo aqui, ó? Ó, eles falam assim, ó, no versículo 3. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolo, queimemos bem, o tijolo serviram de pedra e betume e argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, então, o que acontece? Eles se juntaram e falaram assim, vamos fazer isso daqui? E todo mundo começou a aplaudir e falou, vamos fazer, vamos construir. Então, tem um projeto. Tá? Então, a gente percebe que eles tinham o quê? Um propósito com isso daqui. Eles queriam o quê? Eles queriam construir essa torre, eles queriam, né, tocar os céus, como diz aqui, né, chega até os céus, tocar os céus. Eles queriam fazer um nome para si, ó, eles queriam tornar o nome deles, né, célebre, como está dizendo nessa versão, em outras fala assim, fazer o nome, fazer um nome para si, né? E eles também não queriam o quê, ó? Eles não queriam ser espalhados por toda a terra, tá? Então, isso tudo aqui
foi o projeto deles. Então, eu vou colocar aqui do lado, o que eu faço? Olha só, gente. Gente, isso aqui olha, é ouro, hein, gente? É sensacional a gente compreender isso daqui, tá? Então, por isso que eu não vou economizar para passar para vocês isso daqui. Então, o que eu faço aqui? Ó, existe esse projeto humano. Qual o projeto humano? Tudo isso que está em qual verso? No verso 4. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, Gênesis 11, verso 4. Porque está tudo aqui no verso 4. Tá? Então, eu vou deixar esse aqui, ó. Isso aqui é o projeto humano. Depois desse projeto humano, eu continuo, o versículo 5 já fala aqui, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Então, depois que a gente tem o texto bíblico que mostra o projeto humano, nós vamos ter o quê? Eu tenho o quê? Não é um projeto, né, de Deus, porque agora é Deus quem está agindo, né? Olha aqui, ó. Deus vai agir agora. Depois que a gente acabou de ler sobre o que os homens estavam tramando, a gente vai ver a ação de Deus aqui. O que ele vai fazer? Não é que ele está fazendo um projeto, né? Porque o projeto dele já foi feito, o plano já foi feito, é o plano de redenção. Ele está agora agindo de acordo com o projeto humano. Vocês estão entendendo isso daqui? Gente, isso aqui a gente está lendo aqui, estamos desenvolvendo, tá? Então, o que ele está fazendo? É uma ação de Deus agora, ó. Ele vem, daí ele diz aqui, ó, no versículo 6. Ele diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo, minha linguagem apenas, restrição, vinde, desçamos, confundamos ali a linguagem para que não entenda. E aí, desate o Senhor, dispersou dali a superfície e cessaram de edificar a cidade. Então, a gente vê do versículo 5 até o versículo 8, o que, gente? Eu vejo aqui a ação de Deus, a intervenção de Deus, né? Então, esse aqui é um ponto importante, é o próximo ponto que a gente pode colocar aqui, né? A ação de Deus, a intervenção de Deus. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Ação de Deus. Ou a intervenção de Deus, vou colocar assim. A ação de Deus, eu já vou colocar aqui o texto bíblico, ó, que nós acabamos de ler. Então, está em Gênesis 11, eu vou pôr do 5 ao 8, tá? E o que a gente vê nessa ação de Deus aqui? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Estão compreendendo aqui? Me diga se não é sensacional isso, gente. É bom demais. Vou tomar um cafezinho aqui, ó. Vou tomar um cafezinho. Então, não é, gente? Ai, Su, você tá aí, amiga. Quero ver o teu, hein? Sensacional. Tá, então, na ação de Deus, o que a gente tem? A gente tem tudo isso daqui, né? Eu vou simplificar isso daqui, porque nós temos todos esses versículos, mas eu vou colocar aqui, né? Que Deus, o Senhor, ele desce e ele confunde as línguas. Ele confunde as línguas, né? Que essa é a palavra que eu quero trazer. Por quê? Porque eu já falei de Babel aqui, né? Ó. Então, eu quero falar que Deus, o Senhor, ele desce e ele confunde as línguas. E o Senhor também, ele interrompe a construção, né? Ou seja, ele interrompe o quê, gente? Ele interrompe o projeto humano. Ele interrompe. Eu vou até escrever aqui no meu rascunho. Ó, interrompe o projeto humano. Por quê? Porque ele é soberano. Não, gente. Ah, que delícia. Isso é maravilhoso demais. Então, ele faz o quê? Deus, qual que é a ação de Deus? Ele desce, né? Confunde as línguas e ele interrompe o projeto humano. Tá? Olha, a gente está construindo. Calma que a gente está construindo. Então, isso é muito maravilhoso. Aí, uma coisa importante que a gente vê aqui também é sobre o que significa essa torre, né? O que significa essa torre? Então, assim, igual, lembra no dilúvio que nós falamos da arca, né? Então, assim, eu gosto de
de entender o que significa, em alguns textos bíblicos, não todos, né? Mas esse aqui, por exemplo, tem a Torre de Babel, no outro tinha a Arca, né? Então, assim, às vezes temos algum elemento. Então, esse elemento também ele vai ganhar uma ênfase no meu mapa mental, tá? Eu gosto de fazer isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar outro ponto. Eu vou escrever aqui a torre. A torre, tá? Então, ai, que demais. Ó, então, o que que acontece? A torre, né? A torre é importante e eu preciso entender o que que ela significa, né? Qual é o significado dessa torre? Essa torre, ela fala para nós algo, ela representa algo para nós, ela é símbolo de alguma coisa. O que que essa torre significa, né? Significa não. O que que essa torre representa? Ela representa o orgulho no coração do homem. Ela significa ela é símbolo, minha gente. Ela é símbolo do quê? Do poder humano. Né? Então, assim, eles queriam se engrandecer. Ali era o quê? A raiz do pecado do coração deles, do orgulho, da autonomia deles, né? De querer dizer que eles são autossuficientes, de que eles podem tudo. Então, assim, a torre em si, ela é uma, como que eu posso dizer? Uma ilustração daquilo que era o coração deles. Né? Eles estavam querendo o quê? Se desvincular de Deus. Tá? Então, o que que a gente vê aqui? A soberba, né? A prepotência. Também é o que essa torre aqui? Ela é uma tentativa de quê? Do homem trilhar o seu próprio caminho para chegar a Deus. Eles queriam chegar até o céu. Eles queriam ali, com aquela torre, o quê? Dizer para Deus, ei, nós conseguimos chegar até o Senhor. Nós conseguimos fazer o caminho. Aí vem de novo para aquilo que eu sempre falo aqui. Que a salvação em Cristo Jesus é primeiro para nos salvar de nós mesmos. Por quê? Porque o homem está o tempo todo tentando o quê? O seu autossalvamento. E a torre, ela fala sobre isso. Sobre o homem tentando chegar até Deus pelos seus próprios meios. Tá? Então, é isso que a torre fala. Mas sabe, outra coisa que tem, que a gente vê é que existe eu gosto de usar essa palavra do contraste, né? Durante o estudo bíblico, eu já falei isso aqui para vocês, quando a gente estudou sobre a Torre de Babel. Então, existe um contraste gritante. Um contraste gritante na história da Torre de Babel, que é Babel e Pentecostes. Babel e Pentecostes. Tá? Babel e Pentecostes, ou seja, Babel de Gênesis capítulo 11 e Pentecostes de Atos capítulo 2. A gente vê aqui em Babel, né, que o que acontece? Aqui nós temos uma língua só, que eles falavam em uma língua só, e eles queriam, né, chegar até Deus. E a gente vê o que? Em Pentecostes, Deus descendo com o quê? Com uma porção de línguas, eles ouvindo cada um na sua própria língua. Então, as línguas de Pentecostes era para unir, né, e para anunciar o Cristo. E aqui em Babel, essas línguas, elas eram para confundir e separar. Então, aqui a gente tem um grande contraste entre Babel e Pentecostes. Babel, Gênesis 11, Pentecostes, Atos capítulo 2, tá? E por fim, gente, eu vou fazer já agora na nossa folha, tá? Porque eu vou finalizar ele aqui. Então, vamos lá. Ó, aqui, deixa eu ver. Agora eu vou reduzir aqui. Sim. Aí. Aqui tá a minha folha, aqui é uma folha sulfite, tá? Então, é o tamanho da folha do meu caderno. Tá bom?
Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa que eu faço é o quê? É encontrar o meio da minha folha, tá? Como eu falei pra vocês, né? Eu gosto de usar aqui mais ou menos pra fazer o meio da minha folha, ó. Mais ou menos, fiz aqui o X e aqui tá o centro da minha folha. Então, eu vou escrever aqui no meio já, né? Ó. Gente, isso aqui é um rascunho ainda, tá? Eu faço um rascunho na folha sulfite e depois eu passo para o meu caderno. Torre de... E eu vou escrever aqui, ó. Babel. Tá? Aí depois eu arrumo. Então, Torre de Babel. Aqui, gente, eu vou fazer uma torre. Gente, coisa mais... Ó, eu vou fazer... Só isso. Só isso aqui. Dá pra ver? Porque... Ó, fazendo cada um mais larguinho que o outro, eu formei minha torre aqui. Vai ficar assim mesmo. Tá? E aqui eu vou colocar o quê? O texto. Gênesis 11, do 1 ao 9. Pronto. Eu já tenho aqui o tema e eu já tenho o centro do meu mapa mental, tá? A partir dele, então, eu vou colocar os meus pontos ali. Então, de acordo com esse meu... com esse meu rascunho aqui, eu tenho vários pontos aqui. Vamos lá. O projeto humano, ó, eu tenho um ponto aqui. Eu tenho a Babel, eu também vou colocar isso aqui como outro ponto. Ação de Deus, outro ponto. A torre, contraste. E eu vou pôr mais um, que eu só vou dizer no final da live. Que é o que, gente? A cereja. No final, só no final. Tá, gente? Então, eu já tenho aqui, ó. Então, eu faço isso pra quê? Pra eu saber mais ou menos quantos pontos eu vou ter, tá? Então, eu tenho esses daqui. Então, aqui, mais ou menos, eu começo fazendo o quê? Eu começo limitando os meus espaços, tá? Então, eu vou começar daqui pra lá. Eu vou começar aqui, ó, nesses dois pontos, e eu vou dividir aqui o meu pensamento com vocês quando eu vou construir isso daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho o significado de Babel, aí eu tenho o projeto humano e a ação de Deus, né? O projeto humano e a ação de Deus tem mais conteúdo, vamos dizer assim, né? Babel vai ser piquititinho. Então, como que eu vou fazer já para organizar isso daqui? Eu vou começar sempre assim, né? Mas eu vou colocar, ó, um ponto aqui, o projeto humano. O significado de Babel eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu acho que vai fazer muito sentido para mim quando eu estiver lendo isso daqui. Por quê? Porque eu vou colocar o projeto humano, o significado de Babel, que é confusão, e depois a ação de Deus, que fala sobre confundir as línguas, tá vendo? Vou colocar aqui. O contraste, como é algo maior, eu vou colocar aqui, ó. Tá? A cereja minha eu vou colocar aqui embaixo. E a torre eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu. Tá vendo? Então, eu fiz mais ou menos, eu limitei o espaço com o meu lápis aqui, tá bom? Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui no primeiro, ó. Primeiro, projeto de Deus. Opa, não, gente. Projeto do homem. Projeto do homem. Eu até quis usar palavras diferentes, tá? Vou pôr projeto humano aqui, ó. Eu quis usar projeto e ação, né? Palavras diferentes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, projeto humano.
Então, isso de reduzir as palavras, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo isso, tá? Mas é importante a gente pegar poucas palavras mesmo. Então aqui, ó, o projeto humano, o que eles queriam fazer? Eles queriam construir uma torre. Ah, eu vou colocar aqui já, ó. Gênesis 11:4, tá? Ó, eles queriam... Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ó. Construir uma torre. Eles queriam fazer o quê? Tocar os céus. Isso tudo a gente vê no Gênesis 11:4, ó. Tocar céus, tá? Eles queriam fazer o quê? Eles queriam tornar célebre o nome, fazer um nome para si, né? Depende da sua tradução aí. Eu vou colocar fazer um nome para si. Um nome para si. E eles queriam também... O que eles queriam fazer? Eles queriam, que é um ponto bem importante daquilo que eles estavam querendo, ó, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que eles queriam? Eles não queriam se dispersar. Eles queriam permanecer juntos, né? Então, olha, fazer um nome para si. Eles queriam o quê? Evitar a dispersão. Ó, eles queriam evitar a dispersão, ó. Só que esse evitar a dispersão, ele é desobediência. Ele é desobediência com aquilo que Deus já tinha dito para eles. Olha, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, diz assim, ó. No capítulo 1 de Gênesis 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Né? Então a gente vê que o Senhor fala assim, sejam fecundos e multipliquem-se, né? E encham toda a terra. Quando a gente vai para Gênesis, que nós inclusive até falamos ontem também, Gênesis no capítulo 9, no versículo 1, olha só, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Né? Então, esses dois textos que nós vemos aqui, eles nos mostram o quê? Que existe uma desobediência no projeto deles. Então, eu vou escrever isso aqui, porque isso aqui é importante. Eu vou escrever assim, ó. Desobediência à ordem de Deus. De que, gente? De encher a terra e multiplicar, tá? De encher a terra e multiplicar. Ó, já ficou aqui nesse espacinho aqui, ó. Desobediência à ordem de Deus de encher a terra e multiplicar. Que eu encontrei aonde isso aqui? Em Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, versículo 1. Tá? E esse ponto aqui, gente, olha só que legal. Eu amo esses tópicozinhos aqui. Ele é um subtópico do quê? Disso aqui. Tá? Então, eu vou deixar isso daqui, esse ponto aqui, ele não vai vir de uma seta da Torre de Babel. A seta vai vir disso aqui, evitar a dispersão. Então, aqui eu vou fazer uma setinha e vou puxar essa informação aqui, que ela vai o quê? Complementar esse tópico. Ou seja, aqui a gente encontra a desobediência do povo. Vamos continuar. Então, ok, gente? Me deem um ok aí. Então, no segundo aqui, eu vou pôr assim, Babel. Babel, e aqui eu vou dizer assim, ó, significa o quê? Significa o quê? Confundir. Confundir, que a gente encontrou onde? Em Gênesis 11, versículo 9. Sempre que eu tiver já o texto, né? Ok,
Ah, que legal. Ó, sempre que eu tiver o texto já na minha cabeça, eu já coloco aqui, tá? Se eu já tenho o texto, eu sei que o texto está claro sobre isso aqui, eu já coloco. Igual os que a gente achou aqui, tá? Agora eu vou colocar aqui, tá vendo? Ó, eu fiz desse lado o projeto humano, o significado de Babel, e agora aqui eu vou trazer a ação de Deus. Vocês estão vendo que a gente vai construindo, gente? Então eu vou colocar aqui no 3, ó. 3 é ação de Deus. Ação de Deus. O que ele faz, né? O Senhor desce, ele confunde as línguas, uma coisa, e ele interrompe a construção, tá? Então eu creio que esses 2 pontos aí, eles são essenciais para a gente entender a ação de Deus. E com esses 2 pontos, eu consigo pescar na minha mente, na minha memória, o que o texto disse. Então por isso que a gente vai desenvolvendo o quê? Esse resumo aqui mais claro, tá? Por quê? Porque com esses 2 pontos eu consigo o quê? Pescar o resto da informação. Então eu vou colocar aqui essas 2 coisas. O Senhor desce e confunde. Confunde as línguas. Tá? E o que ele faz também? Ele interrompe, gente. Interrompe a construção. Tá? Ele interrompe o quê, né? Posso pôr aqui, ó. O projeto. Ai, gente. Humano. Tá vendo? Ó, puxei uma setinha, por quê? Porque eu quero... Porque quando eu digo ele interrompeu a construção, né? E o que eu pensei aqui agora? Eu vou pôr o projeto humano, porque pesca o quê? O que eu acabei de falar sobre o projeto humano. Então, eu vou colocar interrompe a construção, ou seja, interrompe o projeto humano. Por quê? Porque ele é soberano. Eu vou puxar outra setinha aqui. Empolgada, gente. Eu vou pôr aqui, ó. Ele é soberano. Eu gosto muito, gente, vocês vão ver isso aqui, de colocar sempre sobre os atributos de Deus, tá? Então eu vou fazer assim, ó, petititinho aqui, mas que ele está falando, ele é soberano. Tá, gente? É o quê? Sensacional. Tá? Então, pronto. Terminei essa parte aqui. Agora eu vou colocar aqui, nesse espaço aqui maiorzinho, o quê? O contraste, tá? Ó. Eu vou pôr contraste porque, pra gente entender... Depois eu vou passar limpo, né, gente? Eu tô fazendo aqui, ó, bem rascunhado mesmo. Então, qual que é o contraste? É Babel e Pentecoste. Pentecostes. Eu vou colocar os textos bíblicos, porque se você não conhece a história de Pentecostes, né, você vai conhecer e você vai entender o contraste que existe. Em Babel, o que é? O povo se juntando, né, falando todos uma língua só. Eles queriam o quê? Fazer o seu nome conhecido. Em Pentecostes é o contrário que acontece, né? É o Espírito Santo trazendo a língua no idioma de cada um daqueles que estavam ouvindo ali, tá? Para quê? Com um objetivo. Se aqui o objetivo de Babel era fazer o nome deles célebre, né? Fazer o nome deles conhecido, notável, em Pentecostes era o quê, gente? A grande diferença era fazer o nome de Cristo conhecido, gente. É o nome dele que é conhecido. Gente, eu não aguento. Eu não aguento. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Babel, né? Então, eu vou pôr assim, ó. Línguas para confundir e separar, né? Nesse tempo aqui, ó. Línguas para confundir e separar.
parar, né? Então era isso aqui que estava acontecendo em Babel. Em Pentecostes eram línguas para unir e anunciar o Cristo. Em Babel, eu vou até colocar aqui, ó, nome para si. E aqui, em Pentecostes, nome de Jesus. Tá? E aqui eu vou colocar o texto bíblico. Atos 2. Atos 2. Tá bom, gente? Ó. Então, eu coloquei, fiz tudo, isso aqui vai ser o meu quarto ponto. E sabe o que eu percebo? Que o povo em Babel, ele se uniu. E aqui eu quero trazer um pensamento para nós, né? Ele se uniu. Mas nem toda unidade, ela vai revelar o Cristo, minha gente. Tá? Porque existe muita unidade que é feita uma junção de pessoas que não vai revelar o Cristo. Pelo contrário, vai levar à rebelião. Foi o que aconteceu em Babel. Então, nem todo povo que está unido, ele está pregando o Cristo. E a história de Babel vai me falar isso. Que nem toda a unidade, ela vai revelar o Cristo. Muitas vezes, ela vai nos levar aqui à rebelião. Isso é muito importante da gente entender na história de Babel. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos para o quinto ponto. O quinto ponto, eu vou colocar aqui a torre. Ó, eu vou pôr aqui a torre. Que a gente falou, né? O que representa, o que significa aqui essa torre. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ela é símbolo do orgulho, lembra? Orgulho e poder humano. Ó, a torre, ela é o quê? Ela é símbolo do orgulho e do poder humano, da autossuficiência, né? O que mais que ela é? Eu vou colocar aqui, ela é uma tentativa, lembra que nós falamos? Eu achei bem bom a gente escrever isso, ó. Ela é uma tentativa, ó. Ela é uma tentativa de quê? De trilhar o seu próprio caminho a Deus. Meu Deus do céu, gente. Que estudo maravilhoso. Gente, que estudo maravilhoso, gente. Tá? Exatamente, muito, gente. Acontece muito. Que não foi na glória de Deus, senão para seus próprios desejos. Ai, olha lá, ó. No toda a unidade é buena. É isso aí. Então, nem toda unidade é boa se o propósito não é glorificar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido, minha gente. Tá? Então isso aqui é sensacional. E vamos para a cereja do bolo, gente. Vocês não vão acreditar na cereja do bolo. Ó, então assim, eu finalizei, deu certos espaços aqui, tá vendo? Ó, deu certos espaços aqui. A cereja do bolo de hoje, pra gente finalizar, quem que é a cereja, minha gente? É Jesus. Ai, meu Deus do céu, ele. Jesus. Ele é a cereja. E sabe, eu vou colocar aqui
um texto bíblico, tá? Eu estava meditando isso aqui hoje de manhã, meditando sobre isso, né? Sobre esse nosso mapa mental para hoje, porque ele é algo que vai sendo construído. Eu tô já passando para vocês aqui, mas já, né? Já meditei sobre isso daqui. Então, e meditando sobre isso, gente, meu coração explodiu de alegria, né? De emoção, porque a gente vem para um texto bíblico em Provérbios. E eu quero escrever aqui, ó, Jesus, Ele é a minha torre forte. Ah! Ai, gente, eu não aguento isso. Jesus, Ele é a minha torre forte. Meu Deus. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Não, gente, sério. Eu falei pra vocês. Não dá pra aguentar, gente. Não dá. Olha lá. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Meu Deus do céu, gente. Eu vou colocar aqui. Provérbios 18, 10. Olha, gente, que dizer desse mapa? Que dizer desse mapa, minha gente? Que dizer de eu ler a Bíblia, de eu meditar, de eu refletir, de eu ruminar a palavra, de eu desfrutar da presença de Deus, de eu encontrar o Cristo na história. É uma leitura bíblica que requer o quê? Eu preciso diminuir a velocidade para que eu possa aumentar a profundidade, para que eu possa encontrar o Cristo revelado na história bíblica, onde o homem está fazendo o quê? Ele está construindo algo da terra para o céu. Deus se revela como? Vindo do céu para a terra. Só existe um caminho, e esse caminho não vem do homem. Esse caminho vem de Deus. É o único lugar, é o único caminho, é a única forma de nós nos chegarmos a Deus, de nós sermos salvos, é através de Jesus Cristo. Se o homem construiu a Torre de Babel, o homem continua tentando se chegar a Deus da sua maneira. O homem continua construindo a sua própria Torre de Babel. Mas o Senhor Jesus, Ele é a nossa torre forte. É somente nele, por meio dele, que nós somos salvos. Salvos de nós mesmos, salvos deste mundo mal, salvos para uma vida inteira, infinita, eterna com o Senhor Jesus. Então, diante dele, todo o joelho se dobrará. E você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso agora mesmo. Se dobrar diante desse Deus, se render a Ele e deixar de ter uma vida em rebelião, onde você vai fazendo e você vai criando meios para você se chegar a Deus. Que não seja a partir dele mesmo, da revelação dele mesmo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, minha gente, essa é o nosso mapa mental do dia de hoje. Esse é o nosso estudo e com esse mapa mental eu consigo contar a história da Torre de Babel para qualquer pessoa. Olha isso aqui, gente. Vamos lá. Eu vou contar para vocês agora a história, tá? Vou contar para vocês a história. Gente, eu fico até emocionada para variar, né? Deixa eu contar para vocês a história. Então, a Torre de Babel, ela foi, olha só, gente, olha só, tô contando aqui, ó. Ela foi um projeto humano. O homem se reuniu, ó, sem ler o texto agora. Por quê? Porque eu já li. Essa história se encontra aqui. O homem se reuniu para quê? Para construir uma torre, para tocar os céus, porque ele queria fazer o seu nome grande. Ele não queria que o homem se dispersasse pela terra, mas isso já era uma desobediência. Já puxei para cá. Tá vendo? Já puxei para cá.
Mas isso era uma desobediência, porque Deus já tinha... Gente, eu tô falando para vocês aqui, conforme eu tô lendo aqui, tá? No meu mapa mental. Eu não tô nem usando a Bíblia. Então eu tô falando para vocês o que eu tô lendo aqui no meu mapa mental. Olha só que sensacional. Então, o homem, ele não queria o quê? Ele não queria se dispersar pela terra, mas isso era uma desobediência. Ó, puxei para cá. Isso era uma desobediência, porque Deus já tinha dito para eles que eles tinham que sim se multiplicar e encher a terra. Então a gente vê a desobediência. E a palavra Babel, olha isso, gente. E a palavra Babel significa confusão. Olha quanta autoridade, quanto, né, você sabe do que você está falando. Significa confundir. A gente vê isso no texto bíblico. Pois é. E aí, diante disso, o que acontece? Deus, ele age. O que ele faz? Ele intervém, ele entra na história do homem, naquela construção, e ele faz o quê? Ele desce e confunde as línguas. Ele interrompe aquela construção, ele acaba com aquilo tudo, aquilo que o homem estava fazendo, aquilo que era o projeto do homem. Deus intervém e ele acaba com isso. Mostrando o quê? Estou terminando, tá? Daí a gente já vai. Mostrando o quê? A sua soberania. E essa história também mostra o quê? Mostra o contraste que acontece tanto em Gênesis 11 e em Pentecostes, em Atos capítulo 2, que é o quê? Enquanto um lugar eles se reuniam para fazer o seu nome conhecido, em Pentecostes eles fizeram o quê? As línguas descem como línguas do fogo para fazer o nome de Cristo conhecido. O que essa torre ela significa e ela representa para nós? Ela representa para nós o quê? O símbolo do orgulho, né? E do poder humano, ou seja, o desejo do homem de se chegar a Deus à sua própria maneira, do seu próprio caminho. Mas sabe, eu finalizo para você que está me ouvindo aqui hoje. Se existiu a Torre de Babel, a construção do homem, existe aquele que é a nossa torre forte. Que é Jesus Cristo. Ele é a torre forte. E ele sim é o único caminho para se chegar a Deus. E aí você finaliza aqui. É o que, minha gente? É sensacional. Amém? E assim finalizamos. Eu vou passar limpo o meu mapa mental da torre. Vou fazer os meus círculos aqui assim. E já tá. Finalizado, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Amanhã estamos aqui de novo, às 8 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe.